Cabe a nós passar o que a gente aprendeu com as outras revoluções para essa nova geração e conscientizar a essa geração de como agir com esses superpoderes que eles têm hoje. Olá, eu sou o Thiago Sobreira, designer Movida Cuscuz, e hoje eu vou passar uma mensagem para vocês que chegou até mim, que eu queria que chegasse a mais pessoas e que faz muito sentido para as pessoas que nasceram nos anos 80, que têm aproximadamente 40 anos como eu, e eu vou ler essa mensagem aqui para vocês hoje. E para ver se gera algum tipo de reflexão para vocês, ver se causa algum tipo de identidade com vocês. Causou para mim, ok? Chegou para mim esse texto, essa postagem, e eu vou ler com vocês aqui. O karma de quem nasceu nos anos 80. Aqueles que vieram curar o excesso de dureza dos pais e o excesso de dispersão dos que vieram depois. Esse perfil é o Diário Espírita e o texto fala assim: as almas que escolheram nascer entre os anos 70 e o fim dos anos 80 carregam uma missão rara. Foram semeadas entre dois mundos. Vieram para fazer a ponte entre o velho e o novo, entre o espiritual e o tecnológico, entre o que se sentia e o que hoje se acelera. São espíritos antigos, mas com o coração inquieto e moderno. E é exatamente dessa qualidade que nasce seu karma, o de equilibrar mundos que ainda não sabem se entender. Nasceram sob o eco das últimas gerações analógicas e assistiram à chegada silenciosa da era digital. Aprenderam a amar por cartas e de repente tiveram que se adaptar ao amor líquido das telas. Cresceram ouvindo que tudo era possível, mas foram cobrados a serem tudo ao mesmo tempo. Carregaram o peso de manter valores antigos em uma era que glorifica o efêmero e por isso vieram cansados, mesmo quando nada parece faltar. O karma dos nascidos dos anos 80 é o da transmutação. Vieram curar o excesso de dureza dos seus pais e o excesso de dispersão dos que vieram depois. São guardiões da memória e mensageiros do futuro. Têm o dom de sentir a dor do outro e a dificuldade de sentir a própria. Trouxeram consigo o compromisso de despertar consciências sem perder a ternura, de reconstruir o sagrado dentro da pressa e da tecnologia. Por vezes, sentem que não pertencem completamente a lugar algum. E é verdade, pertencem ao entre, ao espaço onde o passado e o amanhã se tocam. O destino confiou a eles a missão de ensinar que evolução não é descartar o antigo, mas reconciliá-lo com o novo. Os filhos dos anos 80 são pontes de luz entre eras. Vieram lembrar ao mundo que o progresso só tem valor se o coração evoluir junto. E o universo em silêncio sussurra a cada um deles. Vocês são Melon. A mudança começa onde vocês aprendem a se curar. Isso é o que eu sinto nesse momento, onde tem muitas perturbações, muito ruído, muita evolução tecnológica, muitas mudanças, estamos passando por muitas mudanças, e eu vejo que muito do que eu converso com outros profissionais, meus mentorados, pessoal tanto que está no mercado de trabalho quanto ainda está nas universidades estudando, eu vejo que existe uma perturbação, uma incerteza. E eu, como uma pessoa que nasceu nos anos 80 e passei por todo o surgimento dessa era digital, né? Surgimento da internet, surgimento dos celulares, como o texto falou, eu aprendi a amar por carta, né? Meus primeiros namoricos eram trocando cartas. Depois, em conversas por orelhão, ligações de escadas, né? E depois da evolução da internet, computadores, celulares, fica difícil para as novas gerações entenderem como era a nossa vida ali antes de 2000, antes de 2007, né? Hoje as pessoas que estão fazendo 18 anos nasceram em 2007. Então, antes desse
dessa geração que está ascendendo agora existir, a gente estava lá, já trabalhando, a gente estava lá, estudando, encarando as mudanças, primeiras mudanças, né, do digital. E aí eu vejo que a quantidade de perturbação e de ruído aumentou bastante, as incertezas aumentaram bastante, mas a capacidade de comunicação e de ter informação aumentou monstruosamente. E eu queria pensar com vocês sobre como é fácil hoje conseguir informação, mas como é fácil se perder no meio dessas informações também. E eu sempre tive essa veia, essa vontade, eu sempre tive essa vontade de espalhar a semente e de passar para as pessoas o que eu aprendi nesse tempo. Por isso que eu sempre treinei muitos estagiários, muitos profissionais. Eu adoro dar palestra, dar treinamento, passar os ensinamentos, passar o que eu sei para as pessoas. E olha que é aquela história, eu sei muito pouco, mas o pouco que eu sei, eu queria que as pessoas soubessem também e que as pessoas entendessem que essas mudanças que a gente está passando agora não é o fim do mundo. Vai dar tudo certo. Para quem está buscando entender como o mundo está funcionando, para quem está buscando se autoconhecer, vai ser mais fácil ainda, tá? Então, eu gostaria até de ler para vocês um texto que eu escrevi há um tempo atrás, que é sobre espalhar a semente. E o texto fala assim: como superar as IAs usando Design Thinking? Reflexões sobre o temor infundado de que os conhecimentos dos profissionais de design serão substituídos por IAs. Então, escrevi ano passado esse texto e eu queria ler aqui com vocês. No início dos anos 2000, se falava que pessoas como eu, que estavam fazendo faculdade de design e tecnologia, iriam se tornar rapidamente obsoletos. Tudo no mundo iria mudar rapidamente, com os avanços da tecnologia, e que nossos conhecimentos adquiridos na faculdade não iriam servir para coisa alguma quando chegássemos ao mercado de trabalho. Nessa época, ainda estávamos vivendo a transformação da virada do século, o bug do milênio, a bolha da internet, a popularização dos computadores nas casas das pessoas, o advento das músicas em formato MP3 e o surgimento de smartphones que possibilitavam tirar fotos ilimitadamente, que juntamente com redes Wi-Fi possibilitou o início das primeiras redes sociais. Depois dessa vivia outra revolução, o boom dos streamings, carros elétricos e autônomos, óculos e relógios inteligentes, assistentes virtuais para todo lado, comunicação via texto, áudio e imagem de forma barata e super rápida, moedas virtuais e sistemas de pagamentos digitais feitos por aplicativos que não são nem bancos. Passados quase 20 anos daquela época, realmente muita coisa mudou. Mas o que não mudou foram as técnicas para descobrir e analisar necessidades, resolver problemas e estimular a criatividade para que seja possível ter ideias inovadoras que atendam a necessidades desse mundo que continua mudando rapidamente. As técnicas para descobrir e analisar necessidades, resolver problemas e estimular a criatividade não mudaram com o tempo. Brainstorming, matriz SWOT, matriz CSD, 5W2H, Scamper e 5 porquês, entre várias outras, eram utilizadas na época e são utilizadas em muitos outros contextos com bastante eficácia hoje em dia. Seja para criar um novo produto, melhorar processos em empresas ou até para organizar eventos. Essas metodologias básicas para estímulo da criatividade, que nos ajudam a pensar de maneira investigativa e analisar diante de um problema. Essas metodologias básicas para estímulo da criatividade, que nos ajudam a pensar de maneira investigativa e analítica diante de um problema ou necessidade, foram as sementes plantadas pelos meus professores, mentores, mestres e guias. Essas sementes cresceram em mim e hoje são árvores
fortes que dão bons frutos, que alimentam novas mentes. E as sementes desses frutos vão gerar novas árvores que vão espalhar suas sementes num ciclo infinito de inovação. Hoje vejo que aquele temor que se mostrou infundado de que os ensinamentos aprendidos na universidade iriam ficar obsoletos, perdidos no passado, está mudando para o temor da substituição do pensamento humano pelo pensamento de IAs, as inteligências artificiais. Nesse caso, vejo que se aplica a mesma lógica das revoluções tecnológicas anteriores, onde nós utilizamos as novidades tecnológicas para sermos melhores, mais eficientes, mais criativos e para resolver mais problemas da humanidade. Logicamente, temos que nos atualizar sempre e continuar aprendendo sobre as novas tecnologias, que na verdade são ferramentas que nos ajudam a fazer design. Como diz o gestor bilionário americano Paul Tudor Jones, nenhuma máquina é melhor do que um homem com a máquina. Portanto, nós faremos sempre o que fazemos de melhor, que é nos adaptar para evoluir. Ao observar minha trajetória e dos meus colegas dessa geração, fico feliz em ver que estamos conseguindo espalhar as sementinhas da inovação e da criatividade para as pessoas, pois me alegra observar que elas aprendem a pensar de forma diferente e aplicam os fundamentos do Design Thinking para a solução dos seus problemas, gerando valor para suas vidas, para as outras pessoas e para a sociedade como um todo. Então eu deixo aqui o meu recado para os meus colegas designers e para todos os outros colegas profissionais, pessoas que nasceram nos anos 80 e hoje estão com seus 40 anos e que passaram por essa revolução, né? Para passar o nosso conhecimento para essa nova geração de 17, 18 anos agora, né? Nós que recebemos essa bênção de ter as sementes da criatividade e da inovação em nosso poder, nós devemos espalhar essa semente. Assim, o mundo vai ficando cada vez melhor, mais divertido, mais criativo e cheio de vida para as pessoas. Este é o meu recado que eu passo para todas as pessoas que estão hoje passando por esse momento de ter 40 anos de idade em 2025 e que a gente consiga passar para as novas gerações a bênção que é ter essa quantidade de informação fácil, poder aprender 1000 coisas rapidamente, poder ter acesso a essa informação de maneira fácil, ter equipamentos maravilhosos facilmente dentro da nossa casa, andando com a gente, ter inteligências artificiais que nos ajudam muito, ter computadores que nos ajudam muito e saber utilizar tudo isso de maneira que nos ajude e de maneira que ajude a sociedade como um todo. Cabe a nós passar o que a gente aprendeu com as outras revoluções para essa nova geração e conscientizar a essa geração de como agir com esses superpoderes que eles têm hoje. Eles vão ser as pessoas que vão tomar as decisões no futuro para a nossa humanidade. E se a gente puder ajudar eles e orientá-los de como usar esses recursos hoje em dia, juntamente com a criatividade, ética e bom senso, tenho certeza que eles vão ser profissionais mais conscientes e muito mais tranquilos. Eu espero que você siga esse canal para a gente ter conversas assim. E se vocês quiserem conversar comigo sobre vários assuntos com relação a tecnologia, criatividade, design, sigam o meu canal, me sigam nas redes sociais, que a gente vai se encontrar bastante. E que a força do cuscuz esteja com vocês.